Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Da mesma forma, os que estão conosco neste culto, via satélite, rádio e TV Web Manaim, saudamos também com a paz do Senhor Jesus. Os convidamos, aos que puderem, estar em pé por um instante, para que assim sejamos. Leremos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40 ao 42, e depois do 49 ao 56. Lucas 8, do verso 40 até o 42, e depois de 49 ao 56. Está projetado aqui. Nos diz assim, queridos: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Verso 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, bendito seja o teu nome. A experiência vivida nessa passagem, aquilo que o Senhor Jesus proporcionou aos que estavam ali, Senhor, tu tens feito o mesmo nos nossos dias. E é por isso que o nosso coração, Senhor, rejubila na tua presença. Porque sabemos que o mesmo poder está entre nós, o mesmo Salvador, a mesma palavra de vida eterna, o mesmo mediador. E é por isso que agora nós oramos, Pai, pela tua palavra. Vivifica os nossos corações. Senhor, vem e passeia entre nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus queridos. Essa leitura, meus irmãos, essa passagem bíblica, só de ler, o coração já arde, como aconteceu com aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Porque a palavra de Deus, na verdade, para o que crê, é a boca de Deus falando conosco. E é por isso que quando a gente lê, o Espírito que inspirou o que escreveu, ele também está agindo aqui no nosso meio. E ele vai gravando no nosso coração essa palavra de vida eterna. E ele vai renovando os corações. Porque se tem uma coisa que é verdade para a igreja fiel, é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é por isso que quando a gente lê, a gente glorifica. Porque a gente sabe que o que está escrito aqui, a gente sabe que o que aconteceu aqui, está acontecendo no nosso meio. Está acontecendo no coração
que recebe gostoso o Senhor Jesus. O que nós vemos aqui, irmãos, Jesus estava agindo, Jesus estava manifestando o braço da salvação, Jesus estava construindo ali o evangelho que resgata o homem e o une ao Salvador. Era isso que ele estava fazendo. Olha, o meu pai trabalha até agora e eu também. E ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando nos corações. Ele estava entrando nas casas dos necessitados. Ele estava indo ao encontro do pecador para lhe dizer: ainda é tempo de você receber a libertação. É momento aceitável. Era o período da visitação do Senhor. E ele ia ao encontro destes, ele ia ao encontro daqueles que eram marginalizados pela sociedade, ele ia ao encontro daqueles que não tinham solução nenhuma. E quando havia esse encontro, meus irmãos, tudo acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que não subia ao coração do homem, acontecia. Aquilo que não poderia jamais ser visto pelos olhos do homem, acontecia também. Porque o nosso Jesus tem todo este poder, meus irmãos. E quando a gente lê isso, a gente glorifica, porque nós somos testemunhas de que esse encontro com Jesus, ele é muito valioso. Porque nós tivemos esse encontro. Não é verdade, irmãos? Nós tivemos esse encontro. E ele ali fazendo a obra que lhe cabia, vem um necessitado. Seu nome Jairo, um dos príncipes da sinagoga, diz a Bíblia. E ele, meus irmãos, ele faz algo que era inusitado. E podemos dizer até que não seria muito comum para um homem na posição dele, um dos príncipes da sinagoga. Aos pés do carpinteiro, aos pés de Jesus, a necessidade dele era muito grande. A necessidade dele era maior do que poderia ser a vaidade que muitos carregam. Porque ele chegou ao seu limite. E as palavras dele foram estas: mestre, eu tenho uma única filha, de quase 12 anos, adolescente, né? E ela está quase morta lá em casa. Me socorre. Vai na minha casa, mestre, porque eu preciso de uma bênção para minha única filha. A gente vê nisso aqui, meus irmãos, o limite de Jairo. E tem muitos aqui que chegaram nos seus limites, mas encontraram-se com o Senhor Jesus. Tem muitos que estão nos ouvindo, assistindo este culto, que também estão no seu limite. Mas o que a palavra aqui nos ensina, meus irmãos, é que chegou o limite do homem, começa a operação de Jesus. E este texto vem nos ensinar isso. O termo final do ser humano não é o termo final do evangelho pregado pelo Senhor Jesus. O ponto final para o homem não é nem de longe o ponto final para o Senhor Jesus. Pelo contrário. Não tem mais solução, Jairo? Está quase morrendo? E Jairo pede socorro. Olha, meus irmãos, eu não estava ali, e nenhum dos irmãos que estão aqui conosco. Mas eu posso imaginar aquelas pessoas olhando para aquele príncipe da sinagoga. Que é isso, Jairo? Levanta daí. Isso é um carpinteiro. Isso não pode fazer nada. Aliás, a profecia nos diz acerca dele: isso é a raiz de uma terra seca, moço. Que é isso? Mas Jairo, meus irmãos, ele se lançou aos pés do Senhor Jesus, porque o Espírito estava agindo nele. Ele sabia que ele podia fazer alguma coisa. Ele sabia que aos pés de Jesus, ele também alcançaria uma ligação com a eternidade. Porque só ele é o mediador, meus irmãos. E quando o homem entende que só Jesus é mediador, o homem não quer saber daquilo que se representa para o mundo, mas o que importa é: eu quero me lançar aos pés dele. Mais do que isso, eu preciso estar aos pés dele.
porque eu preciso deste caminho, eu preciso dessa jornada, eu preciso andar com o Salvador, porque se o Salvador entrar em minha casa, aquilo que para mim é o fim, vai mudar. E evangelho para nós é isso, irmãos. Encontro com o Senhor Jesus é isso. Muda-se tudo, tudo se faz novo. E Jairo foi ali, meus irmãos. Vai na minha casa, mestre. E aqui tem um segredo, tá, meus irmãos? Quando você pede socorro a Jesus, Ele não te abandona. Ele não é negligente. Ele não dá as costas para você. Mais uma vez a gente lembra de Isaías. Porventura está o meu braço encolhido para que não mais possa abençoar? Tá não. A mão dele está estendida. Pode pedir socorro que ele ajuda. Pode pedir para ele ir na sua casa que ele vai. A necessidade do Jairo é: coloca de pé a minha filha, Senhor. Tem muita gente que está pedindo isso, chorando até. Senhor, o meu filho e a minha filha, Senhor, foram criados no Evangelho. Coloca de pé, Senhor, porque estão caídos por este mundo. Senhor, coloca de pé. Ele nasceu na igreja, mas hoje está rastejando por este mundo. Põe de pé, Senhor. É o choro de muita gente nessa hora, meus irmãos. É o choro, talvez, de alguns que estão aqui. Mas a resposta está na palavra. A solução está no Senhor Jesus. Pede para Ele, porque Ele tem poder para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele ouviu o pedido de socorro de Jairo. E Ele ouve agora o pedido de socorro de todos nós aqui. O que você precisa? Ela está solando aqui, ó. O grande autor do universo, Jesus, o soberano, Ele está aqui e Ele está nos ouvindo. A mão dEle está estendida, a boca dEle está aberta, e Ele está falando com o coração necessitado. Ele está falando com o que pede socorro. Ouviu e Ele foi à casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando ali, meus irmãos, na casa de Jairo, chegou um. Diz a Bíblia, chegou um. Tem sempre um que vem dar notícia ruim, né? E esse um falou assim: Jairo, a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Sempre tem um que não tem qualquer experiência de fé, que não tem qualquer conhecimento de Jesus, muito menos intimidade, que não entende de profecia, que não sabe que o Espírito Santo foi derramado para todo aquele que invoca o nome dele, alcança a salvação. Tem sempre um assim que chega e fala: não incomode o mestre. E o homem sem fé, para ele conversar com Jesus realmente é incômodo. Viver sem fé, para que ir na igreja? Viver sem fé, para que fazer jejum? Viver sem fé, para que cantar louvores? Viver sem fé, para que ler a Bíblia? Não incomodes o mestre, não incomode o mediador. Tem sempre um que vem assim, né, meus irmãos? Para nos desanimar, para nos impedir de ter a nossa casa recebendo a virtude do céu através de Jesus. Mas olha, meus irmãos, Jesus ouviu aquilo ali e diz a palavra do Senhor, verso 50, Ele deu uma resposta: não temas. Não temas essa multidão que fala que não é para incomodar. Não tema o homem sem fé. Não tema o inimigo que quer te atrapalhar de ter um encontro com a vida eterna. Não tema com aquele que vem com palavra para te derrubar. Não tema por causa do traiçoeiro. Não temas, mas crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Crê somente. Guarda no coração. O Jairo pediu socorro e o socorro veio. Veio alguém para impedir? Veio. Mas o socorro não se retirou. E é por isso que Jesus diz: não temas, porque o socorro não vai fugir de você, Jairo. O socorro não corre diante da investida do homem mau, da investida do inimigo.
Jesus não foge de você, mas Ele permanece aqui. Ele veio ao seu encontro, Ele consumou o que estava determinado para Ele no sacrifício, Ele consumou isso tudo, e Ele diz agora para você: não temas, porque aquilo que você pediu para o Senhor vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela será salva. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu da boca dele, meus irmãos. Ela será salva. O que sai da boca de Jesus, ainda que dentro do plano da criação não seja concebido ainda, mas quando sai da boca de Jesus acontece, porque Ele é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e se não existe cura para a menina? Vai ficar curada agora. Mas e se não houver solução para o problema da minha casa? Haverá agora. Mas e se a luz não tiver vindo ao meu encontro, eu estiver na escuridão? Vai transformar a noite em dia agora. Porque o que sai da boca do Senhor Jesus acontece, irmãos. E nós aprendemos com isso que nós precisamos pedir todo dia. Senhor, nos socorre. Senhor, nos ajuda. Senhor, não deixa as vozes do mundo trazerem desânimo. Senhor, isso não, mas eu quero ouvir a voz do Senhor. Senhor, não quero temer. Traz salvação, Senhor. E Ele falou aquilo ali, meus irmãos. E entrando na casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E Ele mesmo que estava ali. E olha que interessante, Ele fez isso aqui, não foi aleatório. Jesus entrou na casa. Quem era o chefe ali da casa? Não era Jairo? Mas quem selecionou os que entrariam na casa foi Jesus. Jairo deixou isso. Mais uma experiência para nós. Deixa Jesus governar a sua casa. Deixa Jesus escolher o que entra na sua casa. E os que riram dele, alguns riram ali, quando ele falou assim: ela não está morta, mas ela dorme. Teve gente que riu. Ele colocou para fora. Se não tem fé, não pode agradar a Deus. Fica fora. Mas deixa Jesus governar a sua casa. Às vezes a morte está entrando dentro da nossa casa, hein? Porque a gente não deixou Jesus ser o Senhor da nossa casa, ser o Senhor do casamento, ser o Senhor na família. Mas Jairo deixou, e ele experimentou a vida. O inimaginável foi o que Jairo experimentou naquele dia. E é mais uma resposta de Deus para nós, tá, queridos? Deixa o Senhor ser o Senhor dentro da sua casa, porque Ele não vai deixar nada que te traga morte. Pelo contrário, Ele vai tirar a morte e vai dar saúde espiritual, vai dar vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só deixou entrar ali quem precisava estar dentro. Ele só vai deixar entrar na sua casa o que trouxer edificação. Louvado seja o nome do Senhor. E os que riram? Riram porque Jesus falou que a menina apenas dormia. Eles riam porque eles não conheciam o poder de Deus. Não é verdade? Para aqueles que riram, a menina estava morta. E verdadeiramente estava morta. A ótica do mundo é diferente. A ótica do homem natural é diferente. A ótica do homem que não tem fé é diferente. Porque ele olha e não pode fazer nada. É realidade para a multidão, é realidade para o mundo, mas não é realidade para Jesus. A realidade dele é diferente. Ela só dorme. Começaram a rir. Ela só dorme. Porque ao som da voz de Jesus, ela ficaria de pé. Portanto, meus irmãos, se a realidade para você hoje é algo que não se pode vencer, pede socorro para Jesus, porque não é a realidade dele para você. A realidade dele é que apenas está começando, e ele tem uma bênção para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entrou naquela casa, pegou na mão da menina, fica de pé, levanta. Ela ficou de pé. Jesus quer pegar na nossa mão todo dia. Tem dia que você cai, tem dia que você não aguenta mais, mas Ele pega na nossa mão. Vem comigo,
Louvado seja o nome do Senhor. Vem comigo, fica de pé, porque a morte não vai visitar essa casa mais. A derrota não vai visitar essa casa mais. Quando Jesus coloca a sua mão em nós, meus irmãos, a gente fica de pé. E ele fala para os que estavam ali, ó, dá alguma coisa de comer para ela, porque todo mundo experimentou o milagre. E no ambiente onde o milagre predomina, tem de comer, porque vem do céu. Todo dia o Senhor tem um alimento para nós. E é por isso que nós precisamos tanto, mas tanto, tanto mesmo, estar num culto na presença do Senhor. Num culto vivo, porque isso aqui foi um culto vivo. Porque no culto vivo tem alimento para aquele que recebeu a bênção da vida. Aquele que passou a ficar de pé, Jesus tem um alimento para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a orientação para os pais? Vocês viram o que aconteceram, né? Ela voltou à vida. Continua com ela. Dá de comer para ela. E está aqui, meus irmãos, até uma orientação para nós que somos pais. Vamos cuidar dos nossos filhos na presença do Senhor. Vamos dar a eles o de comer, o que vem da palavra do Senhor. Vamos instruir o menino no caminho do Senhor, porque assim ele vai ficar de pé sempre. Assim não haverá aquele desespero de Jairo falando, minha filha está morta. Não, se está com o Senhor, ele vai segurar na mão todo dia para ficar viva. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela casa, a morte não ficou naquela casa. Insistia em ficar. E pela palavra de muitos ficaria. Mas Jesus, ele entrou naquele lar e a morte fugiu. O milagre passou a fazer parte daquela casa. Finalizando, o milagre faz parte dessa casa. Aleluia. O milagre faz parte da casa do servo do Senhor. O milagre faz parte da casa do homem de fé, da mulher de fé, do jovem de fé e de todos aqueles que estão esperando no Senhor. O milagre não vai se afastar, continuará todo dia, até o dia em que essa mão que nos colocou de pé nos levará ao céu, a morada celestial. Que Deus nos abençoe, queridos.